Fala pessoal. Então, estamos aqui novamente para continuar com a resolução da prova de física do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2020. Lembrando que a prova do vestibular de 2020 foi feita no ano de 2019, no caso, no ano passado. Então, aqui é o primeiro exame de qualificação da UERJ de 2020, tá? Essa questão aqui, se não me engano, é a questão de número 38. Posso estar enganado, mas acho que é de número 38. É a questão que eu considero mais bonita da prova, tá? Então, vamos dar uma resolvida nela aqui, vamos dar uma breve discussão sobre ela, tá? E trabalhar a parte teórica também, que é importante para a sua prova. Então, olha só. Em um experimento, 4 condutores, 1, 2, 3 e 4, constituídos por materiais ou metais diferentes. Eu estou sendo bem enfático, tá? Constituídos por metais diferentes e com o mesmo comprimento e espessura, estão submetidos à tensão elétrica. O gráfico abaixo apresenta a variação da tensão U em cada resistor em função da corrente elétrica I. E aí ele pergunta o seguinte: qual é o condutor que apresenta maior resistividade elétrica? Tá? Então, o programa vai te dar esse gráfico aqui, tá? Um gráfico onde no eixo vertical nós temos a tensão, certo? A tensão em volts, ok? A tensão também conhecida como DDP, diferença de potencial, tá? No eixo horizontal, nós temos a corrente em ampere, ok? E aí nós temos 4 funções, nós temos 4 comportamentos, porque nós temos 4 condutores sendo estudados. Então nós temos aqui de rosa o condutor 1, de laranja o condutor 2, de azul o condutor 3 e de roxo o condutor 4. Cada condutor, por serem feitos de materiais diferentes, de metais diferentes, vão possuir diferentes comportamentos nesse gráfico, tá? Então, olha só. O problema está tratando claramente, tá claro pra gente, pra galera que está estudando para a prova, tá claro que o problema está tratando sobre segunda lei de Ohm, tá? Segunda lei de Ohm. Então, olha só, vamos fazer um breve comentário sobre o que seria essa segunda lei de Ohm. Olha só, eu tenho aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é um pedaço de um fio. Lucas, um fio? É, um fio. Esse fio que você encontra na casa de vocês, fio elétrico, aquele fio encapado, que tem diferentes cores, pode ser azul, vermelho, verde, amarelo, preto, qualquer coisa, tá? Então aqui eu tenho um pedaço de um fio, né? Eu coloquei aqui esses 3 eixos, essas 3 direções, para vocês terem a perspectiva tridimensional da coisa. Aqui nós estamos lidando com um objeto tridimensional. Aquele fio da sua casa de eletricidade é um objeto tridimensional, tá? Aonde aqui na direção Y, né, eu tenho aqui a direção Y na horizontal, a direção Z na vertical e essa direção X como a terceira dimensão, no caso é a terceira direção também, tá? Eu tenho aqui um pedaço de um fio. Uma espécie de cilindro em roxo é um pedaço, é um segmento do fio, tá? E olha só, esse fio, nesse esquema que eu coloquei, ele tem comprimento L, certo? Esse pedaço de fio tem comprimento L. E ele possui uma área, né? A sua área, normalmente chamada de área da seção transversal, tá? Como se fosse a bitola do fio, tá? Na verdade, é a grossura do fio, né? Essa área aqui vai indicar a grossura do fio lá da sua residência, beleza?
Então esse fio tem uma certa área, que normalmente é uma área de uma circunferência, tá? Se esse fio for cilíndrico, beleza? Então, se eu estiver olhando aqui, se eu estiver em cima de Y, olhando diretamente nessa direção para a esquerda, eu vou ver uma circunferência. Então, normalmente essa área é uma circunferência, tá? Então, o importante aqui é que esse fio é uma figura tridimensional. Esse fio possui, na verdade, é um pedaço de um fio, é um segmento de fio de comprimento L, tá? E ele possui uma área da seção transversal que eu chamei de A maiúsculo, tá? O que a segunda lei de Ohm vai nos dizer? A segunda lei de Ohm vai nos dizer o seguinte: eu posso calcular a resistência desse fio da seguinte forma. Olha só, pela segunda lei de Ohm, eu posso calcular a resistência do fio dessa forma. A resistência R maiúsculo é igual a Rho vezes L dividido por A. O que é o A? O A maiúsculo é a área transversal do fio, né? A área da seção transversal. O L é o comprimento do pedaço do fio, certo? Lucas, o que é o Rho? O Rho é o que nós vamos chamar de resistividade elétrica. Estou sendo bem enfático. Não confunda resistência elétrica com resistividade elétrica. A resistividade, ela depende do material que é feito o fio. O fio pode ser feito de diferentes metais, por exemplo. O fio pode ser feito de cobre, o fio pode ser feito de prata, o fio pode ser feito de ouro. Lucas, ouro? Sim, o fio pode ser feito de ouro, tá? Esse fio pode ser feito de diferentes materiais. E cada material vai possuir a sua resistividade elétrica, tá? Então, esse Rho é uma letra grega, vai indicar a resistividade elétrica e depende do material, tá? Olha o que o problema fala. O problema fala que os 4 condutores são feitos de metais diferentes. Ó, se eles são feitos de metais diferentes, eles vão ter diferentes valores para a resistividade elétrica, tá? Porém, esses fios possuem o mesmo comprimento e a mesma espessura. Então, esses fios vão possuir o mesmo valor para L e o mesmo valor para A, para a área da seção transversal e para o comprimento. O que vai variar? A resistividade. Tá? Então, olha só, para o fio 1, como é que eu calculo a resistência do fio 1? A resistência do fio 1, certo? Vai ser igual ao Rho1 vezes L sobre A, onde Rho1 é a resistividade do fio 1. Eu não sei do que é feito, então eu chamo de Rho1. A resistência do fio 2 é Rho2 vezes L sobre A, certo? E assim sucessivamente. Perceba que eu tenho sempre os mesmos valores de L e de A para os 4 fios. Porque o problema me disse, os 4 fios possuem o mesmo comprimento e a mesma espessura. Ok? Então, na hora de calcular a resistência, o que vai mudar vai ser a resistividade. O que eu tenho que lembrar também é como que eu calculo. Como que eu calculo, não. O que eu preciso lembrar também desse problema é a primeira lei de Ohm. Tá? A famosa primeira lei de Ohm. Na verdade, os estudantes do ensino médio, a galera do pré-vestibular, se lembram mais da primeira lei de Ohm do que da segunda. Mas a segunda também é importante. Tá? A primeira lei de Ohm, que é a famosa tensão, é igual a resistência vezes a corrente. Né? Nós podemos calcular a tensão de um circuito através do produto da resistência vezes a corrente. Ou seja, a tensão é diretamente proporcional à resistência e a tensão também é diretamente proporcional à corrente. Ok? Olha o que eu vou fazer na primeira lei de Ohm. Eu vou isolar a resistência.
tá? Quando eu isolar a resistência, a corrente vai passar para o lado esquerdo da equação dividindo. Então, pela primeira lei de Ohm, a resistência pode ser calculada dessa forma. A resistência é igual à tensão dividida pela corrente. Tá? Aí olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse R de resistência, e vou substituir lá na segunda lei de Ohm. Lembra? A segunda lei de Ohm, a resistência é igual a ρ vezes L sobre A. Então, eu vou pegar a resistência e substituir por esse valor aqui, olha, U sobre I. Então, olha só, eu vou pegar a resistência na primeira lei de Ohm e substituir na segunda. Olha o que eu tenho. U sobre I é igual a ρ vezes L dividido por A. Tá? Agora, eu vou isolar a resistividade elétrica. Tá? Por quê? Porque o problema quer que você faça isso. O problema quer que você compare as resistividades elétricas dos diferentes condutores. Então, eu vou pegar aqui nessa equação e vou isolar o ρ. Quando eu isolar, olha como é que acontece. Eu vou multiplicar cruzado aqui, tá? Então, vai ficar o seguinte, olha. U sobre I é igual a ρ vezes L sobre A. Quando eu multiplicar cruzado, eu vou ter U vezes A é igual a ρ vezes L vezes I. Eu vou isolar o ρ, eu vou isolar a resistividade elétrica. Quando eu isolar essa resistividade, eu vou pegar o L vezes I e passar para o lado esquerdo da equação dividindo. Tá? Então, o ρ vai ser igual a U vezes A dividido por L vezes I. Ou seja, a tensão vezes a área da seção transversal do fio dividido por L, o comprimento do fio, vezes a corrente. Tá? Olha só. Olha como é que eu vou escrever essa expressão aqui. Eu vou escrever dessa forma aqui. Olha. U vezes A dividido por L vezes I é a mesma coisa que U sobre I vezes A sobre L. Tá? Lucas, por que você fez isso? Porque eu quero destacar para vocês essa razão aqui, A sobre L, e também essa razão U sobre I. Tá? Eu vou deixar separado de forma multiplicada, para ficar igual isso aqui, só para vocês poderem enxergar uma coisa. Olha só, o ρ, quando nós isolamos, é U sobre I vezes A sobre L. Sendo que os 4 fios possuem a mesma espessura, o problema falou. Ou seja, os 4 fios possuem a mesma área da seção transversal. Tá? Os 4 fios possuem o mesmo comprimento. Então, o problema falou isso também, né? Então, os 4 fios vão possuir o mesmo valor de L, tá? Então, eu coloquei em verde aqui para a gente poder perceber que a área da seção transversal e o comprimento dos fios são iguais, certo? Então, o ρ é igual a U sobre I vezes A sobre L. Por que é importante fazer essa análise? O problema está perguntando qual é o condutor que vai ter a maior resistividade elétrica. Então, olha só. Eu sei que a resistividade elétrica é calculada dessa forma. Tá? A chave do problema está aqui. Olha. Quem tiver essa maior razão é justamente o condutor que vai ter a maior resistividade elétrica. Tá? Porque esse valor aqui, A sobre L, é o mesmo para os 4. Os 4 possuem a mesma área da seção transversal e os 4 possuem o mesmo comprimento. Então, essa razão A sobre L vai ser igual para os 4. O que vai diferenciar? Vai diferenciar justamente essa razão U sobre I. Quem tiver esse maior valor, porque olha só, a razão U sobre I é diretamente proporcional ao ρ. Então, quem tiver maior valor para essa razão é justamente o condutor que vai ter a maior resistividade. Tá?
Então, como é que eu procuro essa razão? É justamente através do gráfico. É justamente através do gráfico que o problema nos deu. Então, olha só. Olha só esse gráfico. Olha o que eu vou fazer com esse gráfico. Eu vou pegar uma reta perpendicular à horizontal e vou traçar aqui, olha. Tá? De tal forma que essa reta, que é paralela ao eixo da tensão, corte as quatro funções, né, dos quatro condutores. Tá? E aí eu vou pegar os respectivos valores que essa reta cortar na tensão. Certo? Então, olha só. Aqui eu tenho o condutor 1. Nesse ponto aqui, eu tenho um certo valor para I, para corrente, e um certo valor para a tensão, que eu chamei de U1, tensão de 1. Tá? Essa reta vertical também vai cortar o condutor 2, laranja. Esse ponto aqui vai possuir um certo valor I e vai possuir uma tensão U2, que eu chamei de tensão 2, U2. E isso para os quatro condutores. Tá? O que eu quero que vocês percebam agora? Quando eu corto essas funções perpendicularmente ao eixo horizontal, eu tenho o mesmo valor de corrente, certo? Para os quatro pontos, para os quatro condutores, certo? Nesses pontos aqui, os condutores possuem o mesmo valor para a corrente, tá? Que eu chamei de I, um valor qualquer. Agora, olha que interessante. Pelo que eu fiz, os quatro condutores não vão possuir somente os mesmos valores de A e de L. Agora eles vão possuir também os mesmos valores de I. Tá? Então, olha que interessante. Está facilitando a minha coisa, né? Está facilitando o meu problema. Os quatro condutores agora possuem a mesma área da seção transversal, o mesmo comprimento e a mesma corrente. Agora, para eu estudar as resistividades, basta eu estudar o valor de U, o valor da tensão, o valor da DDP para os quatro condutores. Olha que interessante. Né? O que eu percebo? Eu percebo que a tensão, o U, né, a nossa DDP, a diferença de potencial, é diretamente proporcional à resistividade. Olha. Então, quem tiver o maior valor para a tensão, certo? Quem tiver o maior valor para o U é justamente aquele que vai ter o maior valor de resistividade. Isso, claro, considerando o mesmo valor de I. Certo? Então, olha só o que eu vou pensar. Olha para o gráfico e perceba. Quem é que vai ter o maior valor de tensão? Então, quando eu comparar, olha só que interessante. A resistividade de 1 vai ser igual a DDP de 1 dividido pela corrente vezes A sobre L. A resistividade de 2 é igual a DDP de 2 dividido por I vezes A sobre L. E isso, respectivamente, para os quatro condutores. Perceba que os quatro condutores possuem a mesma área da seção transversal e o mesmo comprimento, e os quatro condutores, pelo que eu tracei aqui no gráfico, vão possuir vão possuir o mesmo valor para a corrente. E perceba e lembre que a resistividade é diretamente proporcional à DDP. Entre esses quatro, a pergunta é: quem tem a maior DDP para a mesma corrente? É justamente o condutor 1. Tá? Olha aqui onde é que está a DDP do condutor 1. Está acima, é maior do que a DDP de 2, de 3 e de 4. Tá? Então, quem é que vai ter a maior resistividade? Se o único fator que diferencia é a tensão, vai ser justamente o condutor 1. Tá? Isso nos dá como resposta a letra A de aprovação. Tá? Então, o condutor 1 é o condutor que apresenta maior resistividade elétrica. Tá? Maior do que o do 2, do 3 e do 4.
tá? Então perceba, é um problema interessantíssimo. É um problema que envolve segunda lei de Ohm e é um problema que envolve a primeira lei de Ohm também, tá? E a gente consegue fazer uma análise muito bonita. Para quem não sabe, a UERJ, na segunda fase da UERJ, dependendo da área que você escolhe, tem prova específica de física, prova discursiva de física. Se você resolve essa questão dessa forma, cara, o corretor ou a corretora que estiver corrigindo a sua prova vai falar assim, esse cara sabe física, porque tá feito muito bonitinho aqui, né? A gente conseguiu fazer uma comparação muito bem fundada, muito bem pautada na segunda lei de Ohm e na primeira lei de Ohm, tá? Então fica aí essa resolução para vocês, não confundam resistividade com resistência, saibam analisar gráficos, saibam tirar informações de gráficos, saibam interpretar gráficos, quadros e tabelas para a prova da UERJ, para a prova da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá? O vestibular da UERJ, tá? Então, galera, fica aí essa resolução para vocês, resolução da questão 38 do primeiro do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2020, que foi feito em 2019, né? Ele é feito no ano anterior, tá? Então, muito obrigado pela sua paciência que me ouviu até aqui. Espero ter te ajudado. Espero ter te ajudado a entender esse problema. Espero ter te ajudado a entender sobre primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm, tá? E se você acha que esse vídeo te ajudou e que poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Valeu? Galera, um forte abraço e até a próxima.